Olá, estamos no ar com o TV Câmara, levando para você as informações do Poder Legislativo pontinovense. Na reunião da Câmara de Ponte Nova, realizada na quinta-feira, dia 14 de maio, foi lida em plenário a proposta de emenda da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça ao projeto de lei número 8 de 2015, que dispõe sobre a adoção de monumentos e de outros bens culturais no município. Também foram lidos os pareceres aos projetos de lei que dispõem sobre a identificação de postes da rede de distribuição de energia elétrica e ao projeto de lei que autoriza a Prefeitura a abrir crédito adicional no orçamento para desenvolver com o Ministério da Cultura ações de democratização do acesso à cultura e apoio a projetos de criação, construção e reforma de espaços dedicados à difusão cultural, à popularização das artes e à preservação do patrimônio histórico. Em seguida, foram lidos os pareceres emitidos pelas Comissões de Finanças, Legislação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e Orçamento e Tomadas de Contas ao projeto de lei número 3.439, dispondo sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016, e os pareceres das comissões especiais aos projetos de resolução que concedem diploma de consagração pública à Casa Helena Limitada e ao Laboratório Liseta Limitada. Seguindo a reunião de 14 de maio, a Câmara concluiu a tramitação do projeto de lei número 3.434, que autoriza a Prefeitura a incluir recurso no orçamento para melhoria e expansão da iluminação pública. O projeto foi aprovado no segundo turno de votação e encaminhado para a sanção do prefeito municipal. A Tribuna Livre contou com as participações da senhora Débora Cristina Fontes e do senhor José Camilo Filho. Débora denunciou a contaminação da rede hidráulica em residências na rua Amaro Gomes, no bairro de Fátima, e deixou clara a sua indignação. Isso gera na gente um sentimento de indignação, porque eu acho que o mínimo que nós merecíamos era uma atenção em caso de saúde. Como que vai ficar? Eu fiquei 20 dias em cima de uma cama, eu e minhas duas filhas. O Demais confirmou que a análise realizada pela equipe da Estação de Tratamento de Esgoto constatou a contaminação de água na água distribuída para algumas residências. Diversos vereadores ressaltaram a gravidade do problema e apoiaram a iniciativa da moradora, criticando o desrespeito e a irresponsabilidade com os moradores que tiveram prejuízos com a saúde. O cidadão José Camilo ocupou a Tribuna Livre para defender a instalação de um monumento aos mortos na Segunda Guerra, nascidos em Ponte Nova. Para ele, a Prefeitura deve cumprir a lei municipal que instituiu a comemoração na primeira semana de setembro da Semana do Ex-Combatente da Força Expedicionária Brasileira. Nós estamos assim lembrando os 70 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. E, infelizmente, nos grupos escolares, nos colégios aí que a gente pergunta, as crianças não sabem que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial. Muito menos eles sabem que 3 pontinovenses morreram em combate na Segunda Guerra Mundial. Ponte Nova é a única cidade do Brasil que não tem um monumento aos seus mortos da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque na época, né, aqueles pracinhas que voltaram, pracinha é o soldado brasileiro que lutou lá na Itália, né? FEB é Força Expedicionária Brasileira. Alguns voltaram da guerra com problema psicológico e parece que a coisa caiu no esquecimento. E nós conseguimos, na legislatura anterior, conseguimos aprovar essa lei aqui com essas... criando esse monumento, criando essa praça. Acontece que o monumento tem que sair do papel. Para ouvir o áudio completo da reunião do dia 14 de maio, é só acessar pontenova.mg.leg.br. Depois do intervalo, as informações da reunião plenária do dia 18 de maio. Um instante só. A Tribuna Livre é um espaço democrático do cidadão. Qualquer interessado em manifestar-se pode participar, inscrevendo-se diretamente na Secretaria da Câmara, das 12 às 18 horas, de segunda a sexta-feira. De acordo com o regimento interno da Câmara, após o agendamento, a pessoa inscrita terá até 20 minutos para expor sobre o tema escolhido. Para ouvir o áudio completo, é só acessar pontenova.mg.leg.br.
Além das proposições dos vereadores, programação de reuniões e das leis municipais, o portal da Câmara na internet disponibiliza também os textos de todas as matérias em tramitação e transmite ao vivo as reuniões plenárias e de comissões permanentes. Na reunião ordinária da Câmara de Ponte Nova, realizada na segunda-feira, 18 de maio, foi lido em plenário e encaminhado para análise das comissões permanentes o projeto de lei número 3.440, com proposta de alterar a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal, criando até 4 vagas para o cargo de especialista em educação. E foram lidos e encaminhados para análise de comissão especial 2 projetos de resolução. O número 15, concedendo o diploma de mérito legislativo à senhora Silvia Lana Medeiros Teixeira, por iniciativa do vereador Tony do Badalo. E o número 16, proposto pela vereadora Valéria Alvarenga, concedendo o diploma de consagração pública ao Hospital Arnaldo Gavaza Filho. Outra leitura foi do parecer da Comissão Especial ao projeto de resolução número 14, concedendo o título de cidadão honorário de Ponte Nova ao senhor Gilson César Dias Meireles. Em seguida, o plenário aprovou as indicações protocoladas pelos vereadores, solicitando informações da Prefeitura Municipal. O vereador Wellington Neim solicitou cópia do processo licitatório número 159 de 2014, referente à pavimentação de várias ruas em Ponte Nova, e sobre obras de infraestrutura na Alameda Triângulo Verde. Quais os valores gastos e se os recursos utilizados são oriundos de emenda parlamentar. A precariedade no acesso ao local levou um grupo de moradores até o plenário da Câmara. O município deveria ter fiscalizado, não ter liberado o loteamento sem todos os condicionais prontas. Agora que já passaram-se anos e mais anos, os moradores já chegaram, já compraram seus lotes, já construíram suas casas, um novo governante chegar e impor que não vai fazer tais condicionantes naquela rua, tais melhorias, eu acho, no meu poder como vereador dessa cidade, eu acho uma ação injusta para com aquelas pessoas. Assim como diversos bairros irregulares da nossa cidade estão recebendo benefícios, e aquele bairro não é irregular. Aquele bairro, sim, existe uma condicionante, sim, dizendo que não é do município a intervenção do calçamento. Gente, quanto tempo já se passaram? Aquele pessoal vai ter que viver até quando nessa situação? O vereador Léo Moreira solicitou informações sobre o cumprimento da lei municipal que dispõe sobre a publicação de listagem de medicamentos existentes nas unidades de saúde. É uma lei que partiu da demanda da população de conhecer qual o estoque de medicamento que existia nas farmácias da prefeitura e nos postos de saúde. Por quê? A população vive reclamando que falta remédio no posto e às vezes ela sai de casa e vai até o posto, continua indo e chega lá, não encontra o medicamento que ela precisa. Então essa lei obrigava a prefeitura a publicar no site dela e também nas unidades de saúde quais medicamentos estavam disponíveis e o volume dos medicamentos. Foi uma lei que foi aprovada à unanimidade aqui e que teve o veto do prefeito, ou seja, ele não concordou com a lei. E quando o veto veio para cá, ele foi derrubado e a lei foi sancionada pelo presidente Zé Rubens. E é uma lei promulgada, E é uma lei que eu vejo que tem, assim, é de amplo interesse popular e que foi publicada aqui em 5 de setembro, tendo 90 dias para começar a valer. E até hoje nós não temos retorno, infelizmente não foi enviada a esta casa aqui um ofício se entraram com uma ação de improbidade, uma ADIM, por achar que a lei era inconstitucional e infelizmente a população continua prejudicada. Nesse sentido, reivindicar a aplicação dela ou as informações do qual for desenrolar aí que o Executivo tomou. Em outra indicação, Léo Moreira solicitou informações sobre a aquisição de equipamentos para o Sandu e requereu cópias de notas fiscais, extrato atual da conta onde os recursos foram depositados e empenhos referente à compra. Na sexta-feira foi inaugurado o Sandu, a reforma que foi feita lá no valor de 147 mil, que deveria ter sido concluída em janeiro, que foi entregue na sexta-feira. E essa emenda que eu conquistei com o Vitor Penido, é uma emenda que estava sendo perdida aqui na prefeitura, porque a administração não estava apresentando a documentação necessária. E quando me ligaram de Brasília, eu fui à secretaria, falei com o Ivan providenciou a documentação, teve que ir em Belo Horizonte no CISAB para
para pegar uma outra documentação e regularizar. Isso foi em agosto de 2013 que o Vitor esteve aqui reafirmando a destinação do recurso, no dia 20 de agosto. E em outubro de 2013 o INVAMA informou que o recurso tinha sido pago, da ordem de R$ 108.650 seria para comprar lavanderia, que a prefeitura mantém um convênio do Hospital de Nossa Senhora das Dores e paga por isso. Comprar armários, arquivos, mesas, cadeiras para colocar no Sandu. E ele justificou à época que não ia comprar, que ia guardar um período para fazer a licitação, porque ele ia conseguir o Requalifica UBS para o Sandu, então logo que fosse reformado ele ia colocar os novos equipamentos. E eu fui sexta-feira na inauguração para ver os equipamentos lá, infelizmente não estavam. Então, quer dizer, um recurso está depositado na conta da prefeitura desde outubro de 2013. Eu questionei os responsáveis na hora onde estava a emenda, muitos não sabiam, não souberam informar. O prefeito disse que que não achava conveniente colocar equipamentos novos no lugar que estava velho, mas tem que saber se realmente foi comprado e onde foi colocado, porque lá no Sandu não está. A Prefeitura tem o prazo máximo de 15 dias para enviar à Câmara as informações solicitadas pelos vereadores. Seguindo a reunião do dia 18 de maio, o plenário da Câmara aprovou em turno único os projetos de resolução que concedem diploma de consagração pública à Casa Helena Limitada e ao Laboratório Liseta Limitada. Em primeiro turno de votação, foram aprovados 2 projetos de lei, o número 3.436, autorizando a Prefeitura a abrir crédito adicional no orçamento para desenvolver com o Ministério da Cultura ações de democratização do acesso à cultura e apoio a projetos de criação, construção e reforma de espaços dedicados à difusão cultural, à popularização das artes e à preservação do patrimônio histórico. E também o projeto número 3.439, dispondo sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016. Após o intervalo, os pronunciamentos dos vereadores durante a palavra livre. Você sabia que antes de qualquer votação na Câmara, todas as mensagens do prefeito e as propostas dos vereadores são analisadas? E quem analisa? Os vereadores através das comissões permanentes. Na Câmara Municipal de Ponte Nova são 5. Orçamento e tomadas de contas, finanças, legislação e justiça, cidadania e direitos humanos, defesa do meio ambiente e serviços públicos municipais. Venha conhecer o legislativo do nosso município. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. Visando a interatividade e a transparência, a Câmara Municipal de Ponte Nova disponibiliza semanalmente nas redes sociais o informativo online legislativo, registrando a rotina do processo legislativo, a atuação dos vereadores e as informações sobre os principais assuntos tratados em plenário. O interessado em receber o Legislativo pode fazer a solicitação à assessoria de comunicação da Câmara através do e-mail imprensa@câmarapontenova.com.br. Ele também está disponível em nossas redes sociais. Acesse o portal www.pontenova.mg.leg.br, facebook.com/Câmara Ponte Nova e twitter.com/Câmara Ponte Nova. Durante a palavra livre da reunião de 18 de maio, o vereador Anderson Azevedo anunciou que o DEMAIS vai iniciar nos próximos dias a instalação de interceptores de esgoto na Rua Tupi, no bairro de Fátima. Trazer aqui uma notícia bacana, que nos próximos dias começa a instalação dos interceptores de esgoto da Rua Tupi, localizado aí no bairro de Fátima, que faz divisa aí com o Novo Horizonte e o bairro São Pedro. O objetivo de canalizar o esgoto é que hoje é despejado no córrego do Passa 5 e esse esgoto ele é a céu aberto. Então eu acredito que a instalação desses interceptores vai trazer mais qualidade de vida para aquelas pessoas que moram ali à beira do córrego do Passa 5,
onde o mau cheiro é muito grande. Então, nos próximos dias será instalado, começa as obras de instalação desses interceptores de rede de esgoto na Rua Tupi. O serviço foi contratado pelo Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento demais e será efetuado pela empresa Portal Engenharia. E a previsão de duração dessa obra de aproximadamente 120 dias, ou seja, mais uma grande conquista aí do trabalho desse vereador aqui, Anderson Azevedo, juntamente com o prefeito Guto Malta, juntamente com o secretário aí, com o diretor do DEMAIS, o Guilherme. Anderson comentou também sobre situação perigosa na Rua Felisberto Leopoldo, no bairro Santa Teresa, onde pedestres são obrigados a caminhar na rua movimentada. Ele sugeriu a construção de passeio do trecho entre a entrada do bairro Cidade Nova até o início da Rua Idam Iacomini. Aquela situação ali das pessoas que utilizam daquela via para poder transitar, as crianças do bairro Cidade Nova que estudam no Colégio Cândido Drummond, pessoas que necessitam sair do bairro Cidade Nova para poder ir até o centro da cidade, utiliza daquela via. A situação está insustentável, está muito perigosa aquela situação. Já mandamos aí, eu já mandei ofício, o Leonardo já mandou, a Patrícia já mandou, a Valéria já mandou, vários vereadores já mandaram ofício aí ao DENIT, pedindo que a colocação de quebra-molas naquela comunidade. As respostas é sempre evasiva do DENIT, que não tem nenhum tipo de comprometimento com o nosso município, porque se estivesse, com certeza iria estudar com mais carinho, com mais cautela a situação daquele ponto. Então estamos procurando aí essa outra alternativa de quem sabe o município está construindo um passeio naquele trecho ali, que é do Ranca-Rabo até a entrada do bairro Cidade Nova, já que o DENIT não se mobilizam em colocar os quebra-molas, né? O vereador Antônio Castro Pracatá anunciou a solução de problemas da Liga Municipal de Desportos e alertou as pessoas que passeiam com cães para evitar ataques. Ontem aconteceu um acidente em Palmeiras. Uma pessoa saindo do seu carro com outro cachorrinho, com um cachorro no colo, e foi atacada por um cão. Esse cão fez vários ferimentos graves nessa pessoa. Por sorte, no momento, o bombeiro estava passando e prestou o socorro a essa pessoa. Eu queria, nesse momento, salientar as pessoas que têm o seu cão e faz a caminhada aqui na Beira-Rio. Talvez seu cão vai ser um cão dócil, mas quando talvez encontra com outro cachorro, aquilo que ativa um pouco ao cachorro e ele poderá vir sim atacar um outro cachorro e de repente também a própria pessoa que está de posse desse cachorro. Então, fazendo um alerta aí às pessoas que têm cachorro, que passeiam com seus cães, que esse cão, se trazer algum perigo à comunidade, que traga dentro das legislações, dentro da lei, usando a focinheira, entendeu? Para evitar esse tipo de problema, como aconteceu em Palmeiras com essa pessoa. Pracatá citou também problema existente em Bueiro, da Rua José Mariano. Na Avenida Doutor José Mariano, já aconteceu 3 acidentes, ali próximo ao próxima agência de carro ali no Moreira, Veículos, onde existe um buraco, a grade é um pouco abaixo do bueiro. E isso, quando a pessoa chega, faz uma enfreagem do seu carro, está acontecendo ou danificar o seu veículo e até a pessoa cair, como aconteceu com 2 motoqueiros e um carro que bateu e quebrou até, me parece, que uma parte interna do veículo. Então, solicitando à Secretaria de Obras que faça intervenção nesse local para evitar esse tipo de problema que vem dando prejuízo aos motoqueiros e aos motoristas. O vereador Léo Moreira informou sobre mudança no itinerário do ônibus que atende ao bairro Fortaleza e divulgou a programação do 2º Ponte Nova Leite. Convidar todos para a 2ª edição do Ponte Nova Leite. Hoje todos os vereadores receberam aqui. Acontecerá na sexta-feira, dia 29 de maio,
na Fazenda Experimental da Ipamig, na rodovia Luiz Martins Soares, quilômetro 5, na zona rural de Oratórios. O evento terá início aí às 12 horas, de 12 às 13 horas de inscrição, e posteriormente trabalhos, né, nas estações de campo que terão como tema variedades de cana-de-açúcar para alimentação bovina, produção e utilização de silagem, milho, capim e cana e suplementação mineral, formação e manejo de pastagem, qualidade do leite, manejo higiênico na ordenha, conservação do solo, qualidade da água e tratamento de esgoto, rebanho leiteiro, cruzamentos e uso de inseminação artificial. Esse projeto é um sonho nosso, mesmo antes de estar aqui executando o mandato. Foi abraçado pela administração municipal, infelizmente no ano passado não aconteceu. E na segunda edição desse ano conta com as mesmas parcerias que tiveram no primeiro, em formato reduzido devido ao custo, já que espera-se entre 300 e 500 pessoas, como aconteceu na primeira edição. E o que é mais interessante, pessoas não só de Ponte Nova, mas de toda a região, que evidentemente impulsionadas pela indústria privada, pelo capital privado, promovem a atividade, né, da pecuária leiteira, não só aqui em Ponte Nova, mas nas cidades circunvizinhas. Então, nessa oportunidade também, parabenizar a Cedru e os parceiros, a Emater, a Ipamig, a Embrapa Gado de Leite e a Prefeitura de Ponte Nova pela realização desse evento. O vereador falou também sobre o congresso realizado por seu partido e comentou sobre diversas indicações apresentadas por ele. E reivindicamos hoje novamente a melhoria de iluminação pública no trevo do Valçu e do Resende. Foi aprovado aqui na semana passada um projeto, né, devolvendo à Prefeitura um crédito adicional de R$250 mil para melhorias em iluminação. Sei que tem várias reivindicações aqui, mas essas reivindicações elas estão sendo feitas aqui desde o início de 2013 e são áreas onde muitas pessoas, especialmente no Valçu, ficam ali, né, no ponto de ônibus aguardando para a questão de mobilidade, seja para chegar ou para sair do bairro. O vereador Rueto Neim citou indícios de irregularidades na obra de asfaltamento da rua Norival José da Silva, no distrito do Pontal, e apresentou o requerimento para instauração de comissão parlamentar de inquérito para apurar o caso. Alguns dias atrás, eu solicitei, devido às obras da comunidade do Pontal, a rua Norival José da Silva está inacabada e incompleta e mal feita, eu solicitei ao executivo a cópia do contrato. Essa cópia do contrato chegou, foi feito 800 e poucos metros de ruas e o contrato consta 1.130 metros de ruas. Infelizmente, não foi terminada a obra. E essa obra com muitas terras no meio, mato, o asfalto desviando de terra ao invés de ser feita a limpeza, coisa que consta na planilha, a limpeza das ruas, 1.130 metros de rua, e infelizmente o executivo não concluiu. Solicitei também a cópia do empenho que foi pago a essa empresa, porque no mínimo eu como legislador, eu imaginei que o executivo, um prefeito, que na qual tem uma posição de procurador da República, procurador federal, ele se comprometer a esse ridículo de efetuar um pagamento sem que a obra esteja nem sequer pela metade, eu achei um absurdo. Eu não acreditava. Infelizmente, essa cópia chegou para mim e o executivo efetuou o pagamento no valor da rua Norival José da Silva de 186 mil, e sendo que a obra nem sequer acabada está. Incompleta, dizem que não tem mais asfalto para poder ir, fica o disse por não disse. Aí eu estou usando a tribuna, senhor presidente, para poder fazer a leitura de uma carta que eu estou protocolando na casa no dia de hoje, uma protocolada, solicitando ao senhor que os vereadores infracinados, contribuindo com 1/3 dos membros dessa casa, nos termos do artigo 100 da Lei Orgânica do Município de Ponte Nova e artigo 85 do Regimento Interno, vem requerer a instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar e apurar os seguintes fatos determinados: indícios de irregularidades na obra de asfaltamento da rua Norival José da Silva, do distrito do Pontal, em vista de não ter sido realizada a pavimentação total previsto de 1.130 metros de ruas por 6 metros de largura. O vereador Tony do Badalo citou o problema de uma moradora do bairro Cidade Nova que o procurou para relatar problemas na estrutura de sua casa. Ela tem que consertar a parede, fazer 2 colunas, uma coluna, para que dá uma sustentação para segurar a telha.
Eu pedi a ela que fosse na assistência social, que conversasse, porque nós temos aqui uma secretaria que dá apoio ao cidadão que de alta necessidade, porque eu acredito que quem tem condições não vai pedir nada a ninguém, não. E ela já disse que já esteve lá, não tem material nenhum. O vereador pediu que a prefeitura passe a cumprir as leis e questionou a atitude de alguns vereadores. Eu pediria aí à administração que procurasse ter consciência da obrigação deles e da responsabilidade com o município, principalmente a esse cidadão de baixa renda, que não tem condições de adquirir um material de construção e que eles, por lei, é obrigado a atender. Porque não adianta vereador ficar só puxando saco aqui não, porque não resolve o problema. Tem que resolver o problema da secretaria, responsabilidade, aqueles que estão lá recebendo do governo e não tomam conhecimento. O dinheiro que está entrando aí de PTU, etc, e não é o dividendo da Secretaria de Ação Social, não está chegando lá. Joãozinho Carteiro fez agradecimentos ao DR e falou sobre a Olimpíada do Conhecimento, realizada pelo Senai, e sobre o evento que será realizado pela Escola Municipal Nossa Senhora do Rosário. Também de estar agradecendo o convite que eu recebi da Escola Municipal Nossa Senhora do Rosário, que no dia 23/5, de 8 às 12 horas, na quadra da escola, estará realizando a Festa da Família. E o tema também é um dia de cidadania, onde vai haver lá aferição de pressão, corte de cabelos e outras coisas mais que acontecem no dia de cidadania. E também terá lá homenagem aos escritores de Ponte Nova. Serão homenageados lá com uma placa em cada sala os escritores Neuza Knaip, Lindaura Primavera, Luciano Sheik, Laene Teixeira Mussi, Luiz Raimundo de Oliveira, Kleber Rocha e Antônio Brandt Ribeiro. O vereador José Mauro Raimundi repudiou a atitude desrespeitosa da secretária municipal de Gestão e Recursos Humanos, Cláudia Lima de Paula, com a vereadora e presidente da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, Valéria Alvarenga, e com o assessor legislativo da Câmara, Afonso Mauro Pinho Ribeiro. Eles foram conversar com a secretária, atendendo demanda de uma servidora que tem uma filha com paralisia cerebral completamente dependente dos cuidados da mãe. A servidora procurou a Câmara para tentar rever na Prefeitura o indeferimento de pedido para manter seu direito previsto em lei municipal que garante ao servidor legalmente responsável por criança excepcional o direito à redução de jornada de trabalho para o mínimo de 20 horas semanais. O presidente da Câmara questionou a falta de respeito com Valéria e Afonso Mauro e disse que se representantes do Legislativo são tratados assim, dá para imaginar que os cidadãos e servidores que buscam informações naquela secretaria devem passar por situações constrangedoras. Uma cidadã veio aqui procurar o atendimento, que tem uma filha deficiente. A lei é clara quando fala que o servidor tem o horário reduzido. Foi até a prefeitura para conseguir mostrar que a lei dá amparo para eles funcionarem. E essa pessoa, essa funcionária, esse servidor, naquele desespero, foi lá na prefeitura, não conseguiu, veio aqui e o Afonso Mauro vai lá. No ele explicar lá, manda ele baixar o tom de voz. Ora, um cidadão como Tim, que presta grande serviço à prefeitura, faltou com respeito como funcionário aqui da Câmara, que sempre prestou, como um senhor idoso que ele é. E quando ele falou no provedor, lá do servidor, num tom mais alto, é pela indignação da prefeitura de negar esse direito ao servidor. Porque essa senhora que é mãe dessa criança, que presta um serviço, que tenta lá na prefeitura e é tratada desse jeito, aliás, o time desse jeito, imagina os outros. E eu fico lamentando isso, porque por várias vezes funcionário já queixou-se desses maltratos. Às vezes você tenta procurar saber, ver o que é, às vezes as pessoas estão nervosas, mas agora, lamentavelmente, isso me deixou aborrecido acontecer isso aqui. O áudio com os pronunciamentos completos de todos os vereadores e os textos de todas as matérias que tramitam na Câmara Municipal estão disponíveis na internet.
Acesse pontenova.mg.leg.br e fique por dentro de tudo o que acontece no Poder Legislativo de Ponte Nova. Chegamos ao final do TV Câmara de hoje. Obrigado por nos assistir. Na próxima semana estaremos de volta contando com o prestígio da sua audiência. Até lá!